As pessoas estão deixando tanto de falar com outras pessoas que elas estão desaprendendo a expressar o que elas sentem. Falar é necessário. Se libertar das suas emoções é uma grande ponte para descobrir o poder que há em se expressar. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. No dia oficial do Hoje Eu Começo, para a gente falar sobre a importância em falarmos aquilo que nós sentimos. Nesse episódio de hoje é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, é sobre isso que eu quero trazer esse convite aqui para você, não é mesmo? Porque realmente nós estamos deixando de nos expressar, estamos deixando de falar aquilo que nós temos sentido e além de tudo, nós não temos aí conseguido gerenciar este emaranhado de sentimentos e sensações que nós temos durante todos os nossos dias na nossa vida. Então, eu quero convidar você a ter uma reflexão aqui, juntamente comigo, nesta semana de hoje. Quer dizer, nessa semana que começamos agora, neste dia de hoje, né? E realmente falando aí sobre a importância de falar aquilo que nós sentimos. Imagine um dia em que você carrega uma mala pesada, cheia de objetos que você nem se lembra de ter colocado um dia ali dentro. Conforme o dia passa, você sente esse peso aumentar, deixando aí os seus ombros doloridos e sente aí a sua energia esgotada. Agora pense nas suas emoções sendo estes objetos. Recentemente, nesse período que eu estou gravando aqui, esse episódio foi recém-lançado, o filme 2, do Divertidamente, onde é muito falado sobre as emoções, todo mundo acha tudo lindo, tudo bonitinho, se identifica muitas vezes, inclusive, com os personagens ali que é compartilhado naquele vídeo, naquele filme, mas de fato é que muitas vezes nós carregamos os nossos sentimentos sem perceber, deixando-os acumular até que se tornem um fardo pesado na nossa vida. No episódio de hoje do nosso Sabercast, eu quero convidar você a realmente refletir sobre essa importância de expressar o que você sente. Falar sobre as nossas emoções não é uma fraqueza, porque muita gente acha que se expor, vai estar mostrando aí as suas fragilidades, vai estar aí se fragilizando, mas muito pelo contrário, Falar sobre as nossas emoções é uma força, é uma forma de reconhecer o que se passa dentro de nós, compreendendo melhor, inclusive, os nossos sentimentos, para poder aprendermos a lidar com cada um deles de uma maneira mais saudável. E para isso, nesse episódio de hoje, eu quero compartilhar aqui algumas dessas sensações, dessas emoções principais que a gente tem aí no nosso dia a dia, que são dias sim de altos e baixos, mas eu quero compartilhar aqui com você algumas dessas emoções para que você possa, de alguma forma, conseguir aí identificar como cada uma delas tem agido no seu dia a dia, tem te influenciado aí nas suas decisões, no seu modo de viver a sua vida. E para isso, quem sabe aí, você veja a necessidade de pegar papel e caneta, anotar no bloco aí de anotações do seu celular essas emoções para que você realmente possa fazer essa análise, esse exercício de entender talvez o que você precisa abrir o seu coração, abrir a sua boca para poder compartilhar sobre estas emoções. E a primeira delas é a alegria. Sim, a alegria, ela é uma emoção positiva que nos motiva e nos dá energia, Mas, às vezes, até mesmo a alegria pode ser mal interpretada ou contida, tornando aí
um ato impulsivo nas nossas vidas, né? A gente se empolga de uma maneira um pouco descompensada e a gente acaba tomando decisões aí precipitadas, então precisamos tomar essa atenção com a alegria. Mas, por outro lado, nós devemos compartilhar de momentos de alegria, né, que a gente tem com as pessoas ao nosso redor. Dividir estes momentos felizes com os outros fortalece os vínculos e cria conexões verdadeiras. E aí a gente descobre, né, quem está feliz de verdade, né? Porque tem gente que se mostra aí super solícito quando a gente está passando por momentos difíceis. Mas realmente, quem são as pessoas que se alegram com as nossas alegrias? E ainda digo mais, principalmente quando a vida da outra pessoa não está legal. Porque você já parou para pensar o quão egoístas as pessoas são quando as coisas não estão dando certo na vida dela e vem uma outra pessoa compartilhar uma grande alegria? Como que é a reação dessa pessoa? Né? Você já se viu em uma situação como essa, quando você vivenciou algo de legal na sua vida e você foi compartilhar com outra pessoa e talvez essa pessoa não recebeu e não se alegrou com a sua alegria? Isso acontece, né? Eu acredito que você aí em algum momento já viu ou já vivenciou isso na sua vida. E nada disso pode nos abalar. Nós precisamos ter a maturidade de entender que realmente nem todas as pessoas elas vão conseguir sentir aquilo que nós sentimos. Mas um grande ato que nós podemos ter é criar aí anotações de gratidão para registrar estes momentos de alegria e compartilharmos com a gente mesmo, em primeiro lugar, estes sentimentos que tanto fazem parte da nossa vida, que marcam a nossa história e que nos proporcionam estes momentos de felicidade. Então, o que eu sempre digo, muitas vezes a gente se apega em alegria em grandes conquistas, mas para pensar no seu dia de hoje. Eu não sei em que horário você está assistindo o nosso Sabercast aqui, está ouvindo, mas até esse momento atual, o que você tem para agradecer, o que tem te feito ser uma mulher mais feliz, né, nesses últimos dias, que você possa anotar isso, né, como eu sempre falo, racionalizar, trazer aí para o papel, né, esse sentimento, essa emoção, para que você também consiga olhar de perto, de uma maneira mais clara, as coisas que tem acontecido de positivo na sua vida, que Deus tem te dado o privilégio de você vivenciar e acompanhar realmente este progresso, né? Então, super importante aí você falar sobre os seus suas questões aí que trazem para você alegria. E ao oposto disso, mas não menos importante, aprender a falar sobre tristeza. E a tristeza, antes de mais nada, aqui é uma emoção comum e natural, que vai sinalizar para a gente aí uma necessidade, talvez, de introspecção, de cuidado, né, de reconexão aí com Deus, né, com as nossas forças, com as nossas energias. E ela não deve ser evitada, muito menos suprimida, né? A gente, às vezes, tenta segurar essa tristeza e quando a gente menos espera, aquela pressão que nós estamos tentando ali criar para segurar e conter aquilo que está dentro de nós acaba explodindo e a gente desaba de uma só vez, né? Mas quando nós sentimos tristeza, é importante deixar essa tristeza ser manifestada, mas com o intuito de entendermos de onde ela vem. Qual tem sido o motivo, né, para que este sentimento esteja sendo aflorado em nós? E dar espaço para a gente poder processar, porque não vai ser fugindo das situações que estão gerando tristeza no nosso coração que nós vamos vencer, né, superar essas questões, mas é justamente dando esse espaço para a gente poder articular, para a gente poder identificar, para a gente poder trabalhar em cima dessas questões para que realmente algo possa acontecer de diferente. Então a dica aqui em cima desta emoção é permitir-se sentir esta sensação. Dê um nome àquilo que você sente, né?
desengravide aquilo que você está sentindo. Compartilhe com alguém da sua confiança. Às vezes, apenas falar sobre o que nos entristece já alivia este peso desta emoção sobre a nossa vida. E aí, terceira emoção aqui que eu quero compartilhar hoje é o medo. O medo ele pode ser paralisante, né? Você que já me acompanha aqui há muito tempo ou talvez chegou recentemente, mas já me ouviu falar sobre autossabotagem, que nada mais é do que esses pensamentos que vêm aí através do medo, que inicialmente serve para nos proteger, para nos dar esse instinto do que é certo, do que é errado, mas que se nós deixarmos ele tomar uma proporção muito grande, vai se tornar aí uma autossabotagem. E o medo, ele é uma questão aí paralisante, mas também é um mecanismo de proteção que nos alerta contra os perigos. Precisamos aprender a distinguir entre os medos racionais e aqueles que nos limitam sem um motivo real. Então, enfrente os seus medos aos poucos. Ninguém está falando aqui para você ser uma mulher maravilha, né? Que vai chegar aí com os 2 pés no peito aí do medo, né, que tem aí talvez te assombrado, mas você enfrentá-lo aos poucos, se permitir, né, lidar e se envolver com as questões que te geram medo para descobrir também de onde vem. Qual é a razão disso? O que é o gatilho que está disparando este medo em você? Né? O quanto isso está te prejudicando, o quanto isso está te impedindo de viver coisas grandes na sua vida. Né? Então, distingua esse medo de uma forma racional, né? Enfrente aos poucos, compartilhe o que te assusta com alguém, o que tem te assustado, né, com alguém, para te ajudar a tentar identificar a raiz deste medo, né, e a transformá-los em desafios possíveis de se superar. Porque o medo ele não pode nos paralisar, né? Já temos episódios anteriores aqui no nosso Sabercast falando sobre medo. Deixo aqui esse convite para você dar uma fuçada aqui no nosso podcast para você ouvir mais sobre este assunto, né? Se é algo que te incomode aí de alguma forma. Quarto ponto aqui, quarta emoção é a raiva, né? E a raiva, ela é uma resposta natural e uma ameaça percebida ou talvez uma frustração, né? Quando a gente se como eu posso dizer aqui a palavra, quando a gente tem essa autocobrança, né? Nossa, não poderia ter errado nisso, não, como que eu fiz isso aqui, né? Não poderia ter falhado dessa forma. Então, essa autocobrança aqui, ela gera em nós também essa sensação de raiva. E o problema aqui não é sentir raiva, mas é como nós a expressamos. Quando a gente deixa a raiva aí se manifestar, a gente acaba falando que não deve, a gente acaba agindo com formas impulsivas, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com a nossa raiva, controlar esta emoção. Guardar ou extravasar de uma maneira inadequada pode nos fazer mal e prejudicar principalmente relações que nós temos, seja ela afetiva, seja ela de amizade, seja ela familiar, seja no trabalho. Então precisamos ter esse domínio próprio, né? Então aprenda a pausar. Quando você sentir raiva, respire profundamente, avalie a situação antes de responder. Será que vale a pena? Será que é melhor me calar, né? Então pense sobre isso, pratique essa comunicação assertiva para expressar os seus sentimentos de uma forma mais clara e respeitosa. Por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouco aqui sobre a ansiedade, né? Porque, de fato, vivemos em uma época onde a ansiedade é cada vez mais comum e independe de idade, né? O sentimento de preocupação constante pode ser algo que vai nos debilitando pouco a pouco se nós não soubermos como lidar com esta questão da ansiedade, né? Então, compreenda as suas emoções, reconheça que elas são
que reconhecer é o primeiro passo, né, para gerenciar essas emoções, essas sensações. Quando não falamos o que nós sentimos, nós criamos um acúmulo emocional que pode prejudicar a nossa saúde mental. Portanto, aprender a entender sobre os nossos sentimentos é muito importante. Isso a gente consegue através dessa prática do autoconhecimento, através, como eu venho sempre dizendo, a racionalizar aí, colocar no papel, né, o que a gente sente, o que a gente pensa, né, o que nos incomoda, porque vai fazer a gente começar a pensar de uma maneira diferente, né, começar a separar um pouquinho aí a questão emocional da questão racional, vai nos ajudar a ter uma perspectiva diferente, né? Então, aprender a lidar com essas emoções não é uma tarefa fácil. Talvez você esteja aí falando, Amanda, mas você falando até parece fácil, né? Mas nem sempre é fácil. E eu sei que nem sempre é fácil, mas se nós não praticarmos, se nós vivermos fugindo de lidar com situações como essas que geram esses tipos de emoção e de sensação na gente, a gente nunca vai ter prática naquilo. A gente nunca vai aprender de fato a como lidar com aquilo que a gente está evitando o tempo inteiro. Então, esse é um convite para você nessa semana, colocar aí papel e caneta diante de você e começar a listar aí o que tem te trazido alegria, o que tem te trazido tristeza, medo, raiva, ansiedade, e você realmente ter essa prática, né, este hábito de gerenciar as suas emoções. E para te ajudar de alguma forma aqui, eu quero deixar 3 pontos aqui como dicas, né, e uma dica extra aqui para a gente poder ter essa prática no nosso dia a dia. Primeira delas, como eu sempre digo, e levanto essa bandeira aqui no Sabercast, é o autoconhecimento. Reserve um tempo todos os dias para você refletir como você sente, o que você está sentindo. A gente reserva tempo para tanta coisa, né? Tempo que a gente às vezes passa aí despercebido, sem prestar atenção, e a gente acaba falhando muitas vezes em não deixar um tempo para o autocuidado. Então escreva aí, crie um diário talvez, né? Ou simplesmente medite para você ter aí uma organização dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Segunda dica aqui é expressão. Não guarde tudo para você. Compartilhe com alguém de confiança, seja um amigo, seja um familiar, ou aí o seu diário, né, o seu papel que você vai estar escrevendo aí o que você tem sentido, o que você tem experienciado. A expressão verbal, ela é uma maneira poderosa de processarmos as nossas emoções. Terceira e última dica aqui, autocuidado, né? Praticar atividades que tragam bem-estar, como exercício físico, um hobby que você gosta ou simplesmente um tempo de descanso. Sabe aquele tempo que você fala, gente, me esquece, né? Que eu vou me dar um tempo? Então, é sobre isso que eu estou falando. E a quarta dica extra aqui, né? Procure a ajuda de um profissional. Muitas vezes a gente tem esse preconceito, né, de buscar aí a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, mas muitas vezes, como eu disse aqui, a gente não está mais sabendo gerenciar este fardo que as emoções têm sido na nossa vida, e nada mais importante do que a gente saber que nós podemos contar com alguém que não vai nos julgar, que vai nos ouvir e que vai nos instruir acerca daquilo que nós precisamos para ter aí uma solução para o nosso dia a dia, para as nossas questões. Lembre-se de que as suas emoções são parte de quem você é. Falar sobre o que você sente é um ato de coragem, de autocompaixão. Vamos abraçar essa prática, libertando o que há dentro de nós para encontrar o equilíbrio e a paz que a gente precisa. Eu espero que esse episódio inspire você a se abrir mais e buscar a ajuda necessária para entender e gerenciar as suas emoções. Lembre-se de que você não está sozinha e não precisa estar sozinha durante essa jornada. Eu quero pedir que você compartilhe aqui esse episódio e me ajude a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem neste dia oficial do Hoje Eu Começo. E eu quero já, desde agora, agradecer você que tem me acompanhado aqui no Sabercast. Não deixe de se inscrever aqui
para receber as notificações dos próximos episódios que estão por vir. E eu quero já, desde agora, desejar uma semana abençoada para você, deixando os meus votos de paz e sabedoria. E semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente tem mais um episódio novinho em folha aqui no nosso Sabercast para a gente continuar falando aí sobre essa importância deste autocuidado, certo? Grande beijo para você e até o nosso próximo episódio.